Jehovah, 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 wewe ni Jehovah, 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 Senhor, povo de Deus, hoje Deus seja louvado porque está conosco e tem uma mensagem que Deus mandou para o povo de Deus. Mas essa mensagem é uma mensagem grande, uma boa mensagem para toda a humanidade. Mas antes de tudo, vamos fazer uma oração de abertura dessa emissão. Meu Senhor, seja louvado sobre o tempo que Tu nos concedeu. Seja conosco do princípio até ao fim. Estou a quebrar todo espírito maligno que pode combater esse momento. Não se apodera em nome poderoso do Senhor. A proteção de Deus nesse momento e o Espírito começa a guiar o momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nas suas santas mãos, abandonamos essa emissão. Em nome do Senhor Jesus, ansioremos pela fé e digamos amém. Amém. Bem amado, que Deus seja louvado. No dia de hoje, temos uma mensagem no intermédio da nossa irmã, que se chama a irmã Prefina. Mas a irmã Prefina, que Deus seja louvado. Eu sei, o seu nome é a irmã Prefina, mas você próprio pode nos dar o seu nome completo. A irmã Prefina se chama como? Viviana Maquia. Ok, que Deus seja louvado. Eu sei que você tem uma mensagem forte que Deus revelou na irmã para compartilhar no mundo inteiro, não é? Bem, estamos aqui para ouvir qual é a mensagem que Deus mandou para a humanidade. A mensagem que Deus me mandou para vir falar aqui no mundo tem a ver com paraíso e inferno. Ok, que Deus seja louvado. A irmã está dizendo que tem uma mensagem concernentemente o paraíso e o inferno. Agora, pode relatar como é que foi a história, o princípio da história até o fim do paraíso, a sua visão do paraíso, como é que foi? Era que tempo, quando tempo que foi e era como? O povo de Deus quer ouvir uma coisa no intermédio de você. Primeiramente, a paz do seu povo de Deus. Como o meu pai já disse, chama-me Cristina. Nós estamos em retiro na igreja, aqui cá em Angola, na província de Luanda. Estamos na igreja, o nome da minha igreja é a Vida, o nome do meu pastor é Gedeu do Foque. Nós estivemos num retiro dentro da igreja. Durante o retiro, eu estava sentindo o corpo como se fosse, quero, tipo, lutar, o corpo não estava sentindo mesmo bem. Depois daí, o meu pai me fez oração. Até ele não acabou de fazer oração, eu tinha caído no chão. Quando eu caí no chão, eu fiz, como posso dizer, uma viagem, uma pequena viagem. Eu primeiramente vi um homem de branco, tudo branco, mas o homem não estava me olhando na cara. Ele me disse, vamos, mas não tenha medo, porque você vai voltar. Eu fiquei muito abalada porque era a primeira vez, nunca me aconteceu isso. Nem nunca pensei também que vai me acontecer isso. Ele me disse, não tenha medo, eu fiquei a chorar, porque eu tinha mesmo medo. Depois ele me acalmou, me aconselhou, falou, não se preocupa, vai voltar. Apenas quero te mostrar duas coisas, mas vai voltar para seguir falando com ele. E daí, nós ficamos com medo. Ele me pegou nas mãos, nós subimos. Mas ao subir não fazemos hora nem minuto, mas foi algo em segundo. Chegamos num lugar e vimos um portão. O portão era mesmo grande, bonito, tinha uma cor prateado, tipo branco, e tinha dois homens no portão. Os dois homens eles estavam com um estava com espada e estava com escudo. Nós entramos. Se eu penso bem, essas pessoas não eram anjos de Deus? Sim. Ok, que Deus seja louvado. Pode continuar, irmã. Sim, quando nós entramos, primeiro eu vi um banquete, uma mesa muito comprida. A mesa não tinha princípio nem fim, porque eu estava no meio, eu não conseguia ver o princípio, ao mesmo tempo não conseguia ver o fim da mesma mesa. Mas naquela mesa tinha copos, era mesmo assim como aqui está. Tinha copos, tinha pratos,
E em frente tinha cadeira, atrás também tinha cadeiras. Depois daí, e aí era na direita. Quando eu olhei na esquerda, eu vi casas. Casas bonitas, mas algumas casas já estavam, tipo, como que eu posso dizer? Não tinha mais, já estava um pouquinho assim, meio velha. Porque depois daquela pessoa que estava no lado, ele me disse assim, essas casas que estavam assim, que estão meio velhas, são daquelas pessoas que nesse momento estão no inferno. O nosso Pai Celestial, ele construiu para eles, mas eles não tiveram aquela graça de entrar aqui e eles foram parar no inferno. Queria dizer que aquelas casas que você viu eram as casas para as pessoas aqui na Terra. Sim. Mas só que essas pessoas não conseguiram entrar no reino de Deus pelo pecado. Ok, muito bem. Pode continuar. Sim, depois daí, olhei mais em frente, eu vi uma das nossas irmãs que já morreu há, como eu disse, há 3 semanas. Ela morreu, mas eu vou relatar um pouquinho sobre a história dela, como que ela morreu. Ela era serva de Deus, era do mesmo grupo que eu, protocolo, apesar que chegou um tempo, ela se afastou de Deus, se afastou muito de Deus, ela já não via mais na igreja, ela não aparecia mais em nenhuma atividade da igreja. Depois de passar muitos meses, ela veio de novo, mas quando ela veio, ela estava mal, estava doente. Ela veio num domingo, ela veio na igreja, se encontrou com o nosso pai, o pai fez oração para ela. Acho que o pai pode relatar um pouquinho como que o pai fez oração. Muito obrigado, povo de Deus. A irmã não estava mais a chegar na obra de Deus, desapareceu na igreja, mas quando chegou naquele domingo, não estava mesmo bem, porque queria dizer que estava incomodada. Na mesma noite, tinha uma mudança total da sua saúde. Significa que já estava doente, mas conversamos com ela, depois fiz uma oração, mas Deus me diz uma coisa. Fazendo oração comunal, a irmã vai desaparecer, quer dizer, vai morrer, não vai sobreviver. Fiquei com medo no meu coração, porque pode-se fazer assim. Mas Deus me disse, meu servo, não se preocupa com nada, a irmã não vai viver, sempre vai desaparecer, mesmo com as orações. Bom, não tem problema. Eu mandei fazer a oração de confissão dos pecados, porque no meu coração já tinha o conhecimento que a irmã não viverá. A irmã acabou de fazer uma oração de confissão dos seus pecados, era domingo, e depois daquele domingo, a segunda-feira, às 12 horas, a irmã acabou de falecer. Que Deus seja louvado. Sim. Continuando, como o pai explicou, quando ela morreu, quando eu estava lá no paraíso, eu pude ver ela no céu. Mas é que ela estava com uma alegria, onde ela estava muito distante, mas eu conseguia ver ela à mesma distância. E eu consegui notar que era ela, porque ela tinha um corpo meio magrela. Lá também, junto que ela estava aqui na Terra, um jeito que eu encontrei lá. Sim. O nome dela era Maria. Eu chamei ela 3 vezes. Da primeira vez, quando eu gritei Maria, ela não ouviu. Na segunda vez, eu gritei mais, mas ela não ouviu. Na terceira vez, gritei mais com força, com uma voz mais ativa, ela ouviu. Quando ela me olhou, aquilo aconteceu em segundos. Ela veio para diretamente na minha frente. Ela não correu, nem sequer andou, só veio na minha frente e veio de repente em segundos. Depois daí, a gente se abraçou, começamos a chorar, mas o que me admirou mais, eu estava alegre, mas ela estava mais alegre que eu, porque eu consegui notar porque ela está mais alegre, porque onde ela está em paz, está em um lugar que há sua alegria, depois conseguiu estar na. Por isso que ela está muito alegre. Ela me segurou na mão, nós sentamos no chão, mas é que o lugar que nós sentamos era um lugar, o chão era um pouquinho não, era mesmo bonito. Era um lugar mais, era macio e tinha relvas bonitas no chão. Nós sentamos, quando nós sentamos, ela começou a me dar conselho. Ela me disse assim, Prefina, eu vou te relatar sobre algumas coisas que o pai costuma pregar na igreja. Eu disse quais? Ela me disse, espera, vou contar já. Começou a me contar. Primeira coisa que ela me citou, disse postiço. Ela me disse, você tem noção, sabe muito bem que o pai sempre costuma pregar sobre postiços, sobre brincos, sobre fios de pescoços, sobre mascotes, sobre calças, sobre perucas, essas coisas assim do mundo. Ele falou, sim, tenho noção.
Me disse, agora daqui a pouco você vai ir naquele lugar, você vai ver como que aquilo é fabricado, e como que as pessoas que estão aí dentro, do jeito que costumam lhe bater. Eu falei assim, tá bem. Mas me disse, não tenha medo, não vai estar sozinho, vai estar com o nosso Pai Celeste. Eu falei, tá bem. Levantamos, nós saímos. Mas quando nós saímos, quando chegamos num lugar, aquele lugar tem uma cor de... Queria dizer que, se eu entendo bem, a irmã te disse uma coisa, que as pregações do Pai, que o Pai prega, são verdadeiras. Significa que a proibição de meter postiço, brinco, fio de pescoço, tudo isso, unha, placar, as unhas, artificial ou plástica, isso são as coisas do mundo das trevas. Significa que quando estás a meter isso, estás a corrigir a Deus. Agora, você vai ir aonde as almas das pessoas, anteriormente, quando estava aqui no mundo, metia isso, placavam isso. Como é que é os seus tormentos? É isso, né? Sim. Ok. Pode continuar a nos relatar. Sim. Quando chegamos num lugar, aquele lugar tinha uma cor meio vermelha e preta. Era uma cor muito estranha e muito feia. O que eu notei é que aí no paraíso a porta era grande, mas aqui era uma porta não é muito grande assim. Mais ou menos, pode ser 2 caminhões de areia, podem estar ao mesmo tempo. Mas daí do inferno, mesmo 7, 14 caminhões podem entrar, porque é uma porta muito grande. Depois daí, eu vi como se fosse a irmã Maria, ela já não estava mais do meu lado, fiquei sozinha. Eu fiquei com medo, fiquei com muito medo, porque só o lugar mesmo já estava a me arrepiar. E aquele lugar, antes de entrar, já fora mesmo, no portão, tinha muito barulho, tinha as pessoas a gritarem aí dentro, a pedir desculpa, os demônios a rirem. Antes só de entrar, já comecei a ficar com medo, comecei a chorar. Depois os meus ouvidos se abriram, ouvi uma voz me disse, não tenha medo, não está sozinho, também eles não vão te ver, não tenha medo, vai entrar. Entramos, quer dizer, entrei, quando eu entrei, eu cheguei no lugar, era um corredor muito comprido, e aquele corredor estava dividido em 2 partes, na direita e esquerda. A direita era de mulheres e a esquerda era de rapazes. O de mulher não tinha princípio nem sequer fim, porque eu estava no meio. Como eu estava lá no paraíso, quando estava ao lado da mesa do basquete, não estava no meio, não tinha princípio nem fim. É mesmo que eu vi lá, não tinha princípio nem fim, porque eu estava no meio. Mas os rapazes, mesmo estando no meio, eu vi princípio e ao mesmo tempo vi fim. Depois, e naquele corredor mesmo, estava subdividido em salas, ou bem dizer, em quartos onde costumam torturar as pessoas, bater. A primeira porta que eu vi estava escrito postiço e ao mesmo tempo tinha uma imagem de postiço. E não era bem postiço, era como se fosse cobra. Eu entrei dentro com aquela curiosidade, entrei. Eu vi lá muitas mulheres com demônios. Tinha muitos demônios, muitas mulheres, muitas. Tanto pai como mãe, avó, jovem, adolescente, tinha muitas. Elas lhes batiam naqueles demônios da seguinte maneira. Eles pegavam um líquido. Do jeito que nós queimamos o plástico, mesmo se fosse saco preto, é chamado de pele doce. Sim, estavam nos colocando na cabeça. Do jeito que estavam colocando na cabeça, em cabelo, em carne, osso, tudo está caindo no chão. Mas vai ver em segundo, vai voltar mais de novo. Vão repetir de novo com o mesmo processo. A pele e o cabelo vai voltar mais de novo. Eles sempre são torturadas assim dia a dia. Porque lá quando entra já não tem mais saída. Agora, a irmã Perfina, nós queremos entender uma coisa. Quando os demônios estavam a torturar as almas das pessoas, o que os demônios estavam a falar? E as almas que foram torturadas, o que as suas palavras eram como? As mulheres gritavam desculpa, mas os demônios estavam a rir. Estavam a dizer, aqui não tem mais solução. Desculpa como não, vocês não vão sair, vão ficar aqui, porque vocês no mundo usavam que é nosso, então o vosso castigo é esse. Ok, pode continuar. Sim, elas lhe batiam, depois aquele todo medo, mesmo tapando os olhos com as minhas mãos, mas conseguia ver. Eu via como se fosse a minha mão estava transparente, tapando como não estou a ver, fechando os ouvidos como não sempre estou a ouvir o barulho. Aquele todo medo, eu saí naquela sala, fui noutra sala. Mas só que a outra sala onde eu entrei era a sala de brincos, fio de pescoço e mascotes.
Aí também tinha as mulheres, Queria demônios. dizer, aquela sala era uma sala de tortura. Sim, toda essa era a sala de tortura. Ok. De quem usava essas coisas quando estavam em vida. Sim. Ok, pode. Sim, quando eu entrei, tinha mulheres e demônios. E aqueles demônios, eles batiam da seguinte forma. Eles pegavam um serrote, mas sabe que aquele serrote era um pouquinho estranho. Tinha como se fosse, tinha cacos, ferros, tinha facas, mas só num serrote tinha muitas coisas que só te tocar no corpo, você um corpo fura de uma vez, tinha agulhas, tudo. Eles pegavam, cortavam o pescoço, para aquelas que usavam fio de pescoço, pegavam o serrote, eles cortavam o pescoço, todo o osso está a partir, sangue está a cair no chão. Mas eles não faziam rápido, faziam devagar. Cortavam bem devagar, as mulheres a gritarem, mas eles estavam ali rindo por cima do demônio. Estavam a rir as mulheres, dizer, bom, vocês merecem, vocês não escutavam. Tendo conhecimento como não, vocês só não escutavam. Bom, aqui já não tem mais saída, vamos ficar, vamos começar a bater todos os dias. As mulheres estavam a gritar, estavam a escutar, vai ver a cabeça vai cair. Mas em segundo, a cabeça vai voltar mais de novo. Vão comprar de novo com o mesmo processo. Sempre costuma ser sucessivamente. Para aquelas que usavam brinco, eles pegavam tesoura. Mas aquela tesoura é meio diferente, porque aqui no mundo não tem, só lá mesmo onde tem. Aquela tesoura é muito grande e bem afiada. Faca até na afiada, era bem afiada. Eles cortavam devagar, vai a orelha vai cair, o sangue, tudo tá a cair, tá a gritar, mas em segundo a orelha vai voltar mais de novo. Para aqueles que usavam mascotes, eles pegavam o mesmo serrote que cortavam o pescoço, não cortavam as mãos. Cortavam devagar, as mulheres a gritarem. Eles estavam a fazer o trabalho, estavam a rir, estavam felizes, estavam alegres, o demônio. Porque estavam a torturar as pessoas, estavam a bater. Sim, quando saí daí, entrei numa outra sala. A outra sala, ela era como se fosse um lugar de fábrica de roupas. E tinha lá uma demônia chamada Medusa. Uma fábrica de roupa, né? Fábrica de roupa, sim. Ok. Aí fabricavam saias, calças, lenços, cortinas, lençóis, fabricavam vários tipos de roupas aí dentro. E tem uma demônia chamada Medusa. Mas sei que a Medusa ela estava com uma roupa que aqui em Angola tem, mas não sei se outros países, outros continentes tem ou já chegou. Aqueles vestidos são meio travados e tem bolsos. Alguns vêm com bolsos, alguns não vêm com bolsos. Tem de várias cores, tem rosa, tem preto, tem castanha. Sim, ela tem uns dois ao mesmo tempo. Na direita dela era a cor rosa, na esquerda era castanha. Ela tinha sentado no trono. Por baixo do trono dela estava escrito lá Kenzo e por baixo estava escrito lá Versace. Versace é o nome dela. É o apelido dela. Além de ser Medusa, o nome dela também é Versace. Sim. Aí tinha os demônios que fabricavam roupa, eles fabricavam calças, fabricavam saia, até fabricavam vestidos que vêm com lenço. Mas, tipo, ao ver você falar que não, essa roupa mesmo, sim, é uma roupa adequada para usar. Mas, por detrás da roupa, sempre eles costumavam pôr como posso dizer? Uma marca ou um símbolo, sim. Porque o que eles faziam é assim. Eles fazem roupa bonita, mas eles sempre vão quiser meter uma marca, um símbolo que é deles. Se não for 666, vão meter um nome ou uma marca. E depois daí eu saí, fui em outra sala, mas a outra sala era a sala de marcas. Tinha vários tipos de marcas, tinha Adidas, tinha Versace, tinha Gucci, tinha Louis Vuitton, tinha Nike, tinha Balenciaga, tinha vários tipos de marcas, que até algumas marcas que estão aí. Que nesse Nike também. Sim, Nike também, principalmente Nike e Adidas, tinha Gucci, Versace. Sim, Chanel também tinha. Essa toda é marca que nós conhecemos mesmo, Chanel, essas marcas assim, tinha. Mas também tem algumas marcas aí um pouquinho estranhas, mas não eram nome, eram desenhos. E aqui nunca fiquei de ver ainda nunca vi na minha vida, só um moleque fui ver. Sim. Depois daí a sala, fui numa outra sala. Naquela outra sala estava escrito uma pastora. Eu consegui dar conta que era uma pastora, porque só de olhar ver umas mulheres que estavam aí, já tem um cara de uma pastora tem. Elas tinham uma cara mesmo muito bonita e se notava mesmo que não, essa aqui é uma pastora. Só de olhar. E o mais agravante que lá, elas estavam com a Bíblia. Lá no inferno, mas estavam com a Bíblia. Eu consegui notar que não, essa aqui não é uma pastora. E também na porta, antes da entrada, estava escrito uma pastora. Tinha demônios.
Mas só que as mamães pastoras estavam subdivididas. Tinha aquela mamãe pastora que eram prostitutas, tinha aquelas que eram feiticeiras, aquelas que usavam postiço, aquelas que tinham a mesma noção dessas coisas, postiço, brinco, mas elas usavam de propósito. Ok, postiço, brinco, unha artificiais. Sim. E que mais? Pitanas, Ok, pissanas. Ok, batom no nos lábios. sim. Que mais? Eu não sei essas coisas que eu pude ver. Ok, pode continuar. As roupas também não adequadas? Sim, as roupas não adequadas. Ok. Principalmente para aquelas mamães pastoras que usavam calça. Ok. Porque uma mamãe pastora não pode usar calça. Isso é errado. Ok. Sim. Além de ser uma pastora, mesmo mulher não pode usar calça. Isso é errado. Sim. Porque calça é para rapazes, não é para mulheres. E elas eram batidas em... Cada filha tinha um sujeito que lhes batia. Não lhes batiam de uma vez não. Para aquelas que eram prostitutas, lhes batiam em todo o corpo. Lhes cortavam como se fosse carne pequena, ficavam em pedaços pequenos. Para aquelas que usavam calça, só lhes cortavam parte da perna. Lhes cortavam. Para aquelas que usavam postiço, lhes meteram também mesmo líquido que meteram naquelas outras mulheres que estavam na outra sala. Para aquelas que eram... Esse líquido era como? Era como se fosse pele doce. Ok. Pele doce é como se fosse queimando um plástico. Ok. Aquele jeito que fica. Agora, o efeito desse líquido era Era como? bem quente, bem vermelho mesmo, bem quente. Ok. Sim. Agora, quando despejavam nas cabeças das almas perdidas. Cabeça, cabelo, tudo a derreter. Ok. Sim. Era como se fosse um ácido. Ok. Sim. Para aquelas que eram fingidas, gostavam de discutir toda hora, todo momento fazer coisas inadequadas. Elas também não batiam em todo o corpo. Depois daí, eu saí naquela sala. Entrei numa sala, numa outra sala, mas só que aquela outra sala era para aquelas pessoas quando... Existe esse tipo de pessoa. Se te dá sua resposta, você se sente, vamos já, que o meu dia acabou. Que gostam de magoar as pessoas, que quando você te fala algo, o coração fica muito com dor. Elas eram batidas. Eles pegavam um varão bem quente, bem vermelho, metiam na boca e aquele varão descia até no coração. Ok. Depois, quando o peito vai cair, o coração vai cair, estripa tudo, sangue, tudo vai cair. Vai ver, elas estão a gritar, mas em segundo o corpo vai voltar normalmente e os demônios vão repetir de novo o mesmo processo. Depois daí, eu comecei a chorar, fiquei com medo. Eu comecei a perguntar, estava se perguntando sozinha, mas tinha pessoas que me respondiam. Eu falei, por que esse todo sofrimento então? Por que estão me batendo? Você não pode lhes dar desculpa, não pode lhes perdoar. Vai ver, vou sentir como se alguém está me respondendo e falar, não tem como, aqui não costuma ter solução. Depois daí eu saí, mas dessa vez eu fui parar no centro do inferno, onde tem mesmo fogo. Antes, irmã Prefina, antes de parar no centro do inferno, eu tenho uma questão. Agora, este tormento, segundo você, tem limite, tem prazo ou como? Pode nos relatar? Aquilo, explicando, prazo não tem. Ou bem dizer, pode ter. Só o prazo é só quando o nosso Deus vir, quando chegar o momento do julgamento, o prazo é só aquele. Sim, mas se não todos os dias eles são batidos, porque lá não existe dia, não existe noite. O clima mesmo é só assim, meio feia, escura, preta, o clima mesmo está assim. Significa que depois do Senhor Jesus Cristo vir aqui no mundo, essas pessoas também vão passar no lago de fogo. A Bíblia disse, no lago de fogo vai ser para a eternidade. Sim. Bem amado, devemos temer a Deus, porque é a razão pela qual que nós todos fomos criados. O temor de Deus é uma fonte da vida. Quando uma pessoa teme a Deus, é uma fonte da vida que pode fazer escapar essa pessoa nas armadilhas da morte. Que Deus abençoe o povo de Deus. Bem, pode continuar agora no centro do inferno. O que passou lá? No centro do inferno, onde mesmo foi para Satanás, ele sentava, foi para Lúcifer. Ele sentava num trono muito grande. Mas esse trono era diferente daquele que eu vi lá no paraíso. No paraíso, o trono que estava lá era branco, tinha uma cor muito bonita. Mas lá do inferno era bem diferente. Aquele trono era bem preto e tinha algumas manchas vermelhas. Sim, estava sentado lá um homem, mas eu não consegui ver a cara dele. E ao lado dele tinham demônios. Tinha demônios que tinham umas caras muito feias,
demônio com boca na testa, outro na barriga, vista e bode de corpo, em todo o corpo deve bode de vista, orelhas, boi, tem chifre, aquele demônio é mesmo muito feio. Ao olhar só assim, você fica já temendo. Se for para se mijar, amanhã vai se mijar. Depois daí, eu olhei mais aí em frente, eu vi um lago de fogo. Aquele lago me vira muito vermelho, muito quente. Se você meter ferro, segundo é muito até. Vai ver o fogo vai derreter na hora. E tinha pessoas aí dentro, tinha muitas pessoas mesmo. Depois daí, eu vi como se fosse alguém me levantou, mas me levantou na minha roupa. Me meteu aí dentro. Só me meteu durante 1 minuto. Eu comecei a chorar, gritar, tipo, como se fosse quero morrer, mas não tá dá para morrer. Diz, mas também não tá dá, porque lá não existe mais morte aqui na terra. Como se fosse quero morrer, mas nada. Comecei a gritar durante só 1 minuto que me meteram. Depois quando me meteram, senti o corpo aliviado, bem aliviado mesmo. Comecei a respirar bem fundo, como se fosse me apertar no pescoço e me largaram. Sim, Isso significa, foi um teste um teste. para você provar ainda como é que é o tormento de fogo do inferno. Significa que você te meteram só para provar a temperatura, pelo menos 1 minuto. Mas, bem amado, 1 minuto para a nossa irmã, dentro do fogo do inferno, o fogo líquido, mas tem as almas que já demoraram muito tempo no inferno. Até agora, não tem saída, não tem segunda chance, não tem como para sair nesse tormento. Até quando uma pessoa entra no fogo do inferno, isso é para a eternidade, porque a Bíblia disse, é reservado para o homem morrer uma vez só. Depois ele vai passar no julgamento. Significa que o julgamento de Deus é muito rígido. Que Deus ajuda-nos para que possamos temer ao Senhor, obedecendo na palavra de Deus, para que possamos ter o direito de entrar na porta do paraíso para viver junto com nosso Senhor para a eternidade. Que Deus seja louvado. Bem, a irmã tem mais outras palavras para nos relatar sobre o fogo do inferno? Já não tenho mais palavras, mas apenas quero deixar um conselho para as mulheres. Ok, conselho. Sim, eu quero dar o conselho para a população, principalmente para as mulheres, que parem de usar postiço, brincos, fio de pescoço, calças, roupas não adequadas, porque inferno existe. Apesar que há pessoas que dizem que inferno não existe, dizem que inferno é aqui na terra, mas isso é mentira. Inferno é mesmo lá. Está reservado para demônios e para aqueles que não vão temer Deus, que vão usar coisas do mundo, e inferno é reservado para eles. Que parem de usar isso e o nosso pai daqui a pouco já vai chegar, como ele sempre fala, só falta segundos para ele chegar, é mesmo só isso. Povo de Deus, uma exortação para o povo de Deus. O povo de Deus sabe que a Bíblia disse, no 2 de Tessalonicenses, ao seu capítulo 1, ao seu versículo 7 até 9. A Bíblia diz o seguinte, o Senhor Jesus Cristo está vindo na sua glória para dar o descanso a quem sofreu pelo seu nome. Mas a Bíblia diz, no meio de chama de fogo do inferno, ele vai castigar quem rejeitou a Deus, quem desobedeceu ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse tipo das pessoas vão ser castigados para a eternidade, separado com Deus para sempre. Bem amado, hoje em dia, devemos fazer tudo de tudo para receber Jesus Cristo na nossa vida e procurando a paz com todos e viver uma vida completamente dedicada ao Senhor. Pois, sem isso, ninguém também o verá. Devemos ter uma vida completamente dedicada ao Senhor. E uma vida de santidade, uma vida que inspira a santidade em todo o mundo. Agora, a Bíblia diz o seguinte, se um dos seus pés está te levar no pecado, é melhor para você, corta o pé, deita fora. Melhor para você entrar no reino de Deus só um pé aleijado do que ser com seus 2 pés, ser jogado no fogo do inferno, aonde o fogo nunca se apaga e aonde o verme que devoram os corpos humanos nunca morre. Se um das suas mãos está te levar
no pecado, melhor para você, corta essa mão, deita fora. Vale a pena entrar no reino de Deus uma só mão do que as suas duas mãos, mas ser jogado no fogo do inferno, aonde o fogo nunca se apaga e o vermes nunca morre. E também, se um dos seus olhos está te levar no pecado, é melhor para você arranca-o, deita fora. Melhor para você entrar no reino de Deus, só um olho, do que ter dois olhos, mas ser jogado no fogo do inferno, aonde o fogo nunca se apaga e aonde o verme nunca morre. O verme que devoram os corpos humanos. Que Deus seja louvado pela essa mensagem, povo de Deus. Aonde você está, o tempo não é amanhã, mas agora. Hoje, agora. Recebe Jesus Cristo, procura a santidade, vive uma vida de santidade para você ver o seu Senhor. Muito obrigado, muito obrigado. A paz do Senhor. Tchau, tchau. Estamos lá para a vossa vida e para arranjar agora ainda é cedo, porque depois da morte não há descanso a quem não recebeu Jesus Cristo na sua vida. Depois da morte não há descanso a quem, às vezes, quando uma pessoa morre, está escrito embaixo da sua foto que a sua alma descansa em paz. Isso é uma pura mentira. Não há descanso como quando uma pessoa morre sem Jesus Cristo. Bem amado, a hora é agora. O dia de arrepender-se é agora, o dia de hoje. Amanhã vai ser tarde. Que Deus seja louvado. O nosso número está lá embaixo da sua televisão. 936 52 30 32. 936 52 30 32. Eu sou o pastor Gedeão, da Igreja Santo Cristo e a Vida, aqui na Sapu 2, bairro Cuito, aqui na pracinha, sábado pracinha. Estamos aqui para servir ao Senhor. Qualquer